Quando você tem aquele sonho que é impactante, que você sente tocar, que você diz assim, nossa, mas foi tão real, será que isso foi mesmo um sonho? Bom, hoje nós vamos tirar algumas dúvidas a respeito dos sonhos. Vou explicar um pouquinho as fases do sono e aí você vai entender se o seu sonho foi realmente um sonho ou foi real. Vamos lá? Eu sou Thelma, terapeuta, trago para vocês conteúdos relevantes hoje falando sobre os sonhos, mas antes eu quero pedir para você que ainda não se inscreveu, se inscreve, deixa aí o seu like para você estar recebendo mais e mais conteúdo. Toda semana eu trago um conteúdo diferente, uma informação para ajudar no seu conhecimento, para ajudar na sua expansão de consciência. Por quê? Porque quando há expansão de consciência, há cura na sua vida. Você entende todo o processo do universo, da vida, como funciona. E aí você consegue co-criar uma realidade melhor para a sua vida, tá bom? Bora lá, deixando o seu like para o YouTube entender que esse conteúdo é bom e poder compartilhar com outras pessoas. Vamos lá. O nosso sono, ele tem algumas fases, tá? Então, quando a gente adormece, a gente sai do estado beta, que é o estado desperto de consciência, entrando no estado alfa, que é quando a gente começa a ficar mais relaxado, vai começando a pegar naquele sono, mas ainda não tá dormindo. Esse é o estado alfa de consciência. Depois, a gente entra no estado delta. O estado delta de consciência, ele tem duas fases, tá? Então, a primeira fase é quando a gente começa a dormir. E na segunda fase a gente começa a sonhar, E depois entra no estado teta, que é o sono profundo, aquele sono pesado, aquele sono profundo, aquele sono onde tudo acontece, onde você começa a ter todas as sensações de realidade do lado de lá. Agora, vamos entender um pouquinho a diferença do sonho e do real. Tá gostando do assunto? Não esqueça de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, tá bom? Vamos lá. O sonho, ele é assim. Quando você está assistindo uma cena sem qualquer participação, então isso nós chamamos de sonho. Por quê? Pode ser uma projeção da sua mente por algo que você viveu durante o dia, perturbações que você viveu durante o dia, ou aquele problema que você levou para a cama ali na hora de dormir. E aí a mente é muito criativa, então ela começa a elaborar todas aquelas informações e isso vem para você como um sonho, mas você não está participando, você está apenas assistindo à situação. Isso é um sonho. Agora, quando você participa da cena, você entrou em conflito com alguém, você viu que você estava discutindo com alguém, aquele alguém pegou você assim, você sentiu até era tão real, né? Tão lúcido. Pensa numa coisa, eu tô dormindo, mas a coisa foi tão lúcida para mim, né? Como que isso é possível? Vamos lá. Já em outros vídeos eu expliquei um pouquinho disso. Volta lá na playlist e vai procurar os outros vídeos. Assista todos, gente. O conteúdo é muito bom. Quando a gente dorme, existe um afastamento do nosso corpo emocional, que chamamos de corpo astral, tá? Ele é o corpo onde todas as emoções do que a gente viveu no dia fica registrado. E não só no dia, todas as emoções que vivemos por encarnações ficam registradas nesse corpo. Vamos lá. Então, quando a gente dorme, o corpo astral, esse corpo emocional, ele sai, ele se projeta do nosso corpo físico, tá? Ai, mas eu vou morrer, Thelma. Não, morre não. Todo mundo faz isso durante a noite. Mesmo que você não perceba e fala assim, ai, eu não sonho nada. Nossa, faz tanto tempo que eu não sonho. Sonha sim, minha querida. É que você não lembra, sabe por quê? Porque
Quando o corpo reacopla, ele traz todas as experiências dele, mas o corpo físico, este corpício aqui, é tão denso, tão pesado vibracionalmente, que quando eu volto, apaga. A nossa mente consciente não tem a capacidade de armazenar tudo, porém, algumas pessoas que já tem um estado de consciência mais elaborado, né, mais desperto, elas conseguem trazer essa lembrança e às vezes uma lembrança bem ampla de tudo que aconteceu. Vamos voltar lá. Então, o nosso corpo astral, ele se projeta e ele, por ligações fluídicas, ele fica preso ao corpo físico por ligações fluídicas, que são os cordões dos chakras. Então, ele sai e ele vai volitando, não é voando, é volitando para outra dimensão, a dimensão astral. E lá, tudo acontece dentro daquele padrão vibratório em que você estava quando foi dormir. Então, se você estava irritado, bronqueado, preocupado, você baixou o teu padrão vibratório. Quando você se projeta do corpo, você vai exatamente para essa dimensão onde tem essa frequência, essa vibração. E lá você vai vivenciar todas as situações que estão ligadas naquela frequência. Então você vai estar envolvido em brigas, nossa, sonhei que estava sendo assaltado, sonhei com todas as confusões possíveis que estão ligadas ao mesmo campo de vibração. Se você for dormir e estiver tranquilo, você meditou antes, você agradeceu pelo seu dia, com amor, com alegria, você elevou o teu estado de frequência emocional. Quando você vai dormir, você vai para o campo astral também em sintonia com aquela frequência. Então lá você vai ter outras experiências. Você pode inclusive ter a experiência de reencontrar um parente, um ente querido que partiu há algum tempo. Se ele está lá, ele entra em sintonia com você, ok? Por que eu digo se ele está lá? Porque ele pode ter reencarnado, gente. Não vamos pensar, ai, meu pai tá lá, não sei. Não, calma lá, tá? Se ele não encontrou porque não era o momento, você não estava preparada emocionalmente para esse encontro, e provavelmente também ele pode ter reencarnado já ou estar em outras instâncias espirituais. Então, essa projeção astral, ela está acontecendo, é verdade, é realidade. Aquela pegada que você sentiu no seu braço, ela aconteceu. E a impressão foi tão forte que você traz isso para o físico. Então, quando tem uma lembrança muito impactante, uma situação muito vívida, né? Muito material, sentida no toque, você traz essa impressão para o seu corpo físico. E muitas vezes o que as pessoas chamam de pesadelo é porque ela volta tão rápido para o corpo e aí ela traz aquela impressão de sentir até que, nossa, eu acordei com alguém me tocando, eu acordei com um bicho me mordendo, entendeu? Você sente na tua carne, no teu corpo, aquela pegada, aquela mordida, mas isso não estava acontecendo no físico, estava acontecendo na dimensão astral. E aí você fala que aí eu tive um pesadelo, né? Porque você acordou de repente, fugindo daquela situação, voltou pro corpo e trouxe aquela impressão junto. Então a diferença de sonho é quando você não participa, está apenas assistindo, que pode ser muitas vezes uma elaboração da sua mente diante de uma irritação, uma preocupação muito grande. Agora, quando você vive a cena, você sabe que você conversou, você ouviu a voz da outra pessoa, teve o toque, o abraço ou aquela ação, então você estava em projeção astral. É um desdobramento natural que todo mundo passa quando começa a dormir.
entrar naquele estado delta de consciência, tá? A segunda fase. E aí, você viveu experiências no mundo astral. Que legal, né? Dali, se você tá bem conectado com a espiritualidade, né? Faz as suas orações antes de dormir, pede a proteção divina pro teu corpo, né? E sai aí, pede o auxílio dos guardiões que te guardam em segurança para ir, para voltar, pede para ir para as escolas do astral para aprender, ou para hospitais para poder estar ajudando, né, auxiliando doentes que também têm essa projeção e vão para o astral se tratar, ou até os desencarnados, recém-chegados no plano astral, enfim, cada um seu trabalho espiritual, né? Mas se você determina, se direciona para isso, então você tem ali a projeção astral nesse desdobramento, você vai para esses lugares trabalhar, estudar, se reencontrar, viver experiências que podem ser um auxílio para você. Sabe aquela ajuda que você pede, né, antes de dormir? Ai, meu pai, me ajuda a entender e tal. De repente você se projeta, vai se encontrar com alguém conhecido, né, no plano astral, ele te dá um conselho, uma palavra, ele te mostra alguma coisa e aquilo é a resposta que você precisava. E aí você traz na lembrança quando acorda, né? Sonhei, né, que fulano me falou assim, assim. Ah, então eu vou fazer porque foi um aviso, foi uma ajuda, foi um sinal. E você não pediu? Essa é a diferença de sonho e de projeção astral. Você viveu a realidade na dimensão astral, que é a nossa verdadeira vida, a espiritual, a do mundo energético, tá? Então, para você que não sabia essa diferença e agora ficou sabendo, comenta aí embaixo quais sonhos você teve ou para onde você se projetou, qual foi a realidade que você viveu na dimensão astral. Vamos lá comentar, ou você tem que ser o primeiro, porque todo mundo tem vergonha, né? Então você vai ser a primeira a comentar para poder abrir, né? Deixar todo mundo à vontade e poder comentar também. E vamos lá, vamos trocar experiência? Posso colocar uma minha também, tá bom? Aguardo vocês no próximo conteúdo.